E aí, povo de Deus, bora? Tomar um café? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que Deus abençoe rico e poderosamente seu dia. Amém? O texto desta manhã está no livro de Daniel, capítulo número 10. Vamos estar lendo o verso 1 até o verso número 7, que diz assim: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel, e levantei os meus olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho e com seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu rosto era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era como voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram e esconderam-se. Amém? Até aí. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amados, Daniel, ele recebe uma palavra. Recebe uma palavra do Senhor a respeito das coisas que iriam acontecer. Algumas coisas que iriam acontecer. Verso 1 diz que essa visão, que esta palavra, ela envolvia um grande conflito. E ele entendeu bem o que iria acontecer, entendeu bem como iria se processar as coisas. Então Daniel, ele se entristeceu com aquela situação, ele ficou triste com aquela situação. Afinal de contas, era uma situação que viria sobre o povo dele. E qual foi a atitude de Daniel? A atitude de Daniel foi em fazer um jejum. Fazer um jejum para buscar o entendimento, para se aprofundar mais sobre a direção a ser tomada segundo o que viria. Diz o texto que cumpriu-se 3 semanas deste jejum. Diz ele que alimento desejável não comi, não comeu carne nem vinho, nem se ungiu de unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. Ele firmou um propósito, um processo de consagração para entender, para saber como proceder diante daquela situação. Muitas vezes estamos diante de situações difíceis, de situações em qual ficamos tristes, similarmente como Daniel, e somente oramos. Em certas situações é preciso se consagrar, é preciso buscar mais, é preciso buscar o entendimento e saber para que determinada situação. Às vezes coisas ruins nos acontecem, mas não necessariamente são para o nosso mal. Às vezes algumas coisas ruins acontecem, mas acabam nos remetendo a coisas boas. Precisamos entender, e para entender precisamos estar próximo ao Senhor, buscar a face dele, se consagrar para poder entender a visão. E aí diz o texto que no dia 24 do primeiro mês, ele estava à borda do grande rio Idequel. Ele estava ali, naquele momento, e ele levanta os olhos e tem uma visão. Ele vê um homem vestido de linho, com os lombos ungidos com ouro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era com a voz de uma multidão. Daniel tem uma visão esplendorosa do Senhor.
algo tremendo, resultado daquele momento em que ele havia separado, ele havia intensificado a sua busca ao Senhor. E aí os céus se abrem e ele tem a visão. Interessante é que verso 7, diz assim, só eu, Daniel, tive aquela visão. Ele não estava sozinho, mas só ele foi quem viu. Para ver o sobrenatural, não são com os olhos naturais. Os olhos naturais, eles veem as coisas naturais. Mas para ver o sobrenatural de Deus, é preciso olhar com os olhos sobrenaturais. E os olhos sobrenaturais, a visão sobrenatural, ela se abre quando buscamos, quando intensificamos a nossa intimidade, a nossa busca pelo Senhor. E os homens que estavam com ele não viram nada. Apenas ouviram e caiu sobre um grande temor. Caiu sobre um grande temor sobre aqueles homens, porque eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Mas Daniel conseguiu ver. Precisamos, nesse tempo, buscar o Senhor para que a visão sobrenatural se abra e possamos ver as coisas que olhos humanos não conseguem ver. Escutar aquilo que ouvidos humanos não conseguem escutar. Para entender qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas e a direção a ser tomada. Temos muito a fazer, temos uma obra grande a ser feita e precisamos estar conectados com o Senhor para que o Senhor abra os céus e nos mostre a direção. Que nesta manhã, estamos começando mais um dia, pare, busque o Senhor e peça para o Senhor trabalhar na sua vida para que Ele abra a sua visão espiritual, sua visão sobrenatural, para que você veja, para que você enxergue, para que você ouça aquilo que Ele tem a te mostrar, aquilo que Ele tem a te falar, através do sobrenatural, e te dê a direção para a obra que deverá ser feita através da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia na presença do Senhor. Sou o pastor Danilo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus. Amém.